Quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, nessa quarta-feira vamos concluir o ciclo de meditações sobre a liturgia da palavra do 10º domingo do Tempo Comum. Ouvimos o Evangelho de São Mateus, sobre a vocação de São Mateus, além da afirmação revelatória de Cristo, que assume e cumpre toda a profecia ao dizer: não vim para os sãos, mas para os doentes, visto que vale mais o sacrifício, vale mais a misericórdia do que o sacrifício, que bem resumia a própria identidade redentora de Cristo. Vimos a origem profética disto que se realiza em Cristo. Ele é a realização da profecia de Oséias, que nós ouvimos na primeira leitura, e ontem meditamos sobre expressões tão fortes e intensas, visto que era radical e, de fato, se radicalizaria cada vez mais a destruição daquelas tribos. E tudo isto é visto como uma atividade provocada pela intensificação do pecado público e renitente daquela comunidade judaica, aquela parte do povo de Israel. Tudo isso não está ali como simplesmente um texto, como lemos qualquer texto bonito na literatura. Textos literários são literários porque são bonitos, porque são intensos, mas também porque são eficazes. Os escritores querem que os leitores interajam com seus textos em vista das estratégias que esses textos têm de produzir nos leitores reações, sensações e ações. Pois bem, os profetas não querem dizer algo, não é uma crônica política do seu tempo. Os profetas estão transmitindo diretamente a Israel, envolvido no seu pecado, aquilo que a palavra de Deus produz quando chega à nossa alma. Como a nossa alma é pecadora, às vezes sentimos dor quando ouvimos de fato a palavra de Deus, e essa dor se transforma em conversão. Os italianos chamam o ato de contrição ato de dor ou dolorido, porque trata-se da alma que se dá conta do horror que é o pecado, das consequências do pecado. Mesmo depois de confessar-nos, passamos anos batendo no peito por termos nos comportado daquela maneira, por termos permitido ao demônio ter feito tantos estragos na alma e na vida. E há consequências dos pecados que são humanas, aquele filho não querido, aquela família destruída, o álcool, a droga, a promiscuidade deixam marcas na vida dos pecadores, pessoal e coletiva. Por isso, os profetas têm uma palavra que ele mesmo comunica a Israel, palavras que matam. E o que matam as palavras? Matam as condições da indiferença, ferem mortalmente a incapacidade de reagir e converter-se. Vamos agora reescutar, na verdade, a segunda leitura desse domingo 10º do Tempo Comum, que vem da Carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 18 a 25. Irmãos, contra toda esperança, Abraão acreditou que havia de tornar-se pai de muitas nações, como tinha sido anunciado: assim será a tua descendência. Sem vacilar na fé, não tomou em consideração nem a falta de vigor de seu corpo, pois tinha quase 100 anos,
nem a falta de vitalidade do seio materno de Sara. Perante a promessa de Deus, não se deixou abalar pela desconfiança, antes se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, plenamente convencido de que Deus era capaz de cumprir o que tinha prometido. Por esse motivo, é que isso lhe foi atribuído como justiça. Não é só por causa dele que está escrito, foi-lhe atribuído, mas também por causa de nós, que acreditamos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor, que foi entregue à morte por causa de nossas faltas e ressuscitou para nossa justificação. Mais um texto magnífico de São Paulo, a Carta aos Romanos, o maior tratado teológico da literatura paulina. Nós sabemos que o território literário de São Paulo é ocupado por 13 cartas. Algumas são próprias e diretamente produzidas por São Paulo. Outras foram produzidas pela mente de São Paulo, presente na sua escola, na sua igreja, na sucessão dos seus escolhidos, os bispos, como São Timóteo, São Tito e tantos outros. E a teologia gosta de chamá-los aqueles que pertencem à escola ou à tradição de São Paulo, pois prolongam após a morte de São Paulo o pensamento, a doutrina, e este é tão perfeito, essa associação é tão perfeita, que esses textos foram considerados pelos apóstolos canônicos. Bem, o que temos hoje? Temos, como na carta aos Gálatas, o elogio da fé abraâmica. Nós sabemos que São Paulo entrará em choque com os judeus ao colocar o papel soteriológico ou salvífico da lei sob a graça de Cristo. Por isso, ele vai valorizar mais de uma vez a figura de Abraão, o pai da fé. Ele hoje diz, aquele que esperou contra toda esperança. E descreve a fé abraâmica como fé modelar. E o que é fé? Depositar em Deus plena confiança. E essa confiança é mais plena porque as condições históricas são desfavoráveis. Trata-se de um casal ancião e estéril. E a palavra que vem sobre esse casal é que serão pais de uma frutuosa nação, de uma nação que será incontável numericamente. Tudo parece muito desproporcional e se, sem a fé, Abraão raciocinasse, ele saberia que se trataria de um delírio, pois que do nada, nada vem. Da velhice estéril de um casal, não havia senão de esperar a morte. E, no entanto, pautado na palavra de Deus, a ele dirigida, Abraão começa a construir sua vida que parecia terminar sobre a égide e as luzes do início. Ele é e se tornou de fato pai de muitos povos. E Sara, sua esposa estéril, será mãe daquele que, sucedendo seu pai Abraão, trará Jacó à luz, aquele que significa Israel, com seus 12 filhos ou com suas 12 tribos. São Paulo diz tudo isso não só para elogiar Abraão e colocar os judeus cristãos numa situação confortável, mas para, na segunda parte, estabelecer um paralelo entre Abraão e Cristo. Ele diz, a promessa definitiva não é aquela feita a Abraão, mas ela se realiza através do Cristo. E ele diz que o querigma cristão é a raiz daquela salvação iniciada em Abraão.
mas também por causa de nós, diz ele, que acreditamos naquele que ressuscitou dos mortos. Pois bem, a ressurreição dos mortos é a promessa absoluta dos homens, aos homens, feita por Deus, a vida eterna. Se Abraão recebe a promessa de um povo terreno, em Cristo temos a promessa de um povo celeste.